Boa noite a todos, boa noite, professor Érico. Sou Lídia Braga e nesse momento estarei aqui dando continuidade a esse trabalho do tópico 2.5, ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores, do livro de Paulo Freire, A Pedagogia da Autonomia. Bom, aqui eu estarei falando sobre respeito aos educadores, sobre essa luta em defesa por direitos, né, sobre esse discurso acomodado que Paulo Freire vem alertar. Então, esse tópico 2.5, ele está relacionado ao fato de que o professor ele deve reivindicar seus direitos. E segundo Paulo Freire, existe aí um descaso por parte do governo com o que diz respeito à remuneração do educador. E cabe sim aos professores lutar por salários mais justos, né? Cabe ao professor não aceitar simplesmente cruzar os braços e deixar as coisas correr. Outra coisa aqui que Paulo Freire fala é o seguinte, que se há algo que os educandos brasileiros precisam saber desde a mais tenra idade, desde muito cedo, é que essa luta em favor do respeito aos educadores e à educação inclui que essa briga por salários menos imorais, por salários menos vergonhosos, é um dever irrecusável e não só um direito deles. Então, Paulo Freire está dizendo que os brasileiros, desde muito cedo, dentro das salas de aula, ali no seu ambiente, eles devem saber que essa luta por direito, essa luta pelo respeito aos educadores, essa briga por salários melhores, né, não é somente um dever deles, e na verdade um direito. Paulo Freire vem dizer que os professores não devem aceitar. Ele está aqui falando nas entrelinhas que é não somente um direito de lutar, mas também como um dever do professor. E outra coisa, ele diz que essa luta por melhorias na educação, essa luta por melhorias ao professor, ela não é algo que vem de fora, não é algo isolado, ela é parte integrante da atividade docente da escola. Outra coisa que também Paulo Freire vem nos falar é sobre a questão do discurso fatalístico. O que vem a ser, na verdade, essa questão desse discurso fatalístico, do qual ele vem nos alertar sobre não cruzar os braços, de não aceitar, de simplesmente dizer não dá certo, é assim mesmo, não. Paulo Freire, ele reluta contra isso, contra esses pensamentos. Ele diz o seguinte, ele argumenta, essa questão, esse descaso, descaso do governo em relação à educação do nosso país, muitas das vezes o professor ele se sente cansado, ele se sente esgotado, fracassado, ele adota esse discurso fatalístico de desesperança e na maioria das vezes ele até desiste dos seus alunos, ele para de acreditar que é possível educar, simplesmente ele chega a dizer que não há mais o que fazer, ele chega a cruzar os braços. E Paulo Freire ele fala sobre isso, ele diz que nós não devemos aceitar essa disseminação por parte do governo, esse estado de espírito negativo, né? Ele também vem pontuar aqui, isso que é muito, muito importante para os futuros professores, futuros pedagogos, é dizer que ele também fala o seguinte, que na verdade eu como professora, eu não posso transferir esse descaso do governo e simplesmente despejar tudo isso à educação e muito menos nos meus alunos. Ele traz esse alerta para que nós, futuros pedagogos, futuros professores, não deixamos tudo isso influenciar na nossa vida profissional. E ele também aborda que é um dever, né? Que é um dever do educador, tem de exercer a sua atividade com o máximo de perfeição possível, já que este não pode deixar que o seu problema venha interferir no seu desempenho. Ou seja, ele está dizendo que por mais que o governo ele simplesmente trata os professores da educação com descaso, nós não podemos simplesmente deixar tudo isso interferir na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional como professor e despejar tudo isso na educação, né? Despejar tudo isso nos nossos alunos. Então, nós devemos ter obrigação, né? O dever de exercer a nossa atividade com o máximo de perfeição possível. Outra coisa também que estarei aqui
abordando é ensinar exige humildade, exige tolerância, né? Vai falar sobre os deveres do educador, que ele deve respeitar a identidade do aluno, o seu direito de ser, a sua curiosidade, né? Deve haver esse respeito à identidade do educando e seu direito de ser, deve haver o respeito do professor à pessoa do educando, respeitar a sua curiosidade, a sua timidez, né? Assim, eu como professora eu não posso fechar os meus olhos diante das curiosidades dos meus alunos, né? É certo que o respeito do professor pelas suas particularidades, pelas particularidades do aluno, pela sua curiosidade, pela sua timidez, exige que o professor venha exercitar a sua humildade e a sua tolerância. Porque, na verdade, digamos que como é possível respeitar a curiosidade do aluno se o professor simplesmente ele é arrogante, ele não compreende a importância da consciência, dessa própria ignorância, que é justamente essa consciência que estimula a busca pelo saber, né? E que na maioria das vezes esse professor tem medo de revelar aquilo que não sabe, né? Tem medo de dizer, não, eu não sei. Então é isso. Nesse tópico 2.5, Paulo Freire diz muito a respeito sobre essa questão, esse respeito ao educador, esse respeito à educação, o respeito aos alunos, né, que nós devemos respeitar a identidade deles, seu direito de ser, a sua curiosidade. E também, na maioria dos casos, ele também vem a dizer que o professor, a maioria das vezes, ele teme a dizer que não sabe, então tem que haver essa humildade de dizer, não, eu não sei, mas vou procurar saber, aprender para eu poder ensinar. Então, Paulo Freire fala mesmo basicamente sobre esse tópico 2.5, essa luta em defesa dos direitos dos educadores e também esse respeito do educador aos seus alunos, né, que exige humildade e exige tolerância. Então, era só isso mesmo, pessoal. Eu espero aí ter contribuído para o aprendizado de vocês e até mais, até breve. Muito obrigada pela atenção.